nosso boa noite com Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor esteja em cada coração. Nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 31 ao 34. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me serve a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e lhe vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu, bebeu, e levantou e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Podeis assentar, em nome de Jesus Cristo. Muito bem. Nós vamos, em um curto espaço de tempo, considerar algumas escrituras e, desde já, fazendo aqui uma exortação: não venda a sua bênção que Deus te deu. Não a negocie, pois pode ser que depois você não encontre mais lugar para recebê-la de novo. A Bíblia, ela é riquíssima em nos exortar, pois nós somos filhos e filhas de Deus. Amém. E aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 16 e 17, o apóstolo São Paulo diz: e ninguém seja fornicador, ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Muito bem. Na hora que fez o negócio, parecia que aquilo não significava muita coisa. A Bíblia diz que Esaú desprezou a sua primogenitura. Olha, há coisas que Deus vê. O homem não vê, mas Deus vê. E foi isso que aconteceu. Esaú pensou que Deus não tinha visto aquilo. Mas quando chegou na hora de receber a bênção da primogenitura, lá estava Jacó. E ele levou aquilo, e Deus honrou aquilo. Aquela sede de Jacó
pela bênção da primogenitura. A Bíblia chama Esaú de fornicário, o fornicador. E o fornicador, o profeta diz que o fim dele é no lago de fogo. A Bíblia nos exorta para que não sejamos como Esaú. Então veja bem, irmãos, negociar aquilo que Deus te deu, a revelação, o Espírito Santo. Sim, porque a revelação que você você não recebeu de homem. Foi Deus que te deu. E isso é inegociável. Você pode estar passando fome no estado natural, mas não se negocia isso. O profeta diz aqui na mensagem à era de Tiatira, ele diz assim: ambos cometeram fornicação espiritual. E mais para trás, ele diz mais, nesse parágrafo 59 da mensagem à era de Tiatira, ele diz, ora, fornicação significa adoração aos ídolos. Este é o seu significado espiritual. Adoração aos ídolos. Ele explicava sobre adoração, ritos e do templo, os cultos aos deuses, sobre sacrifício e a morte e a vida depois da morte. O caminho pelo qual ele fazia isto, falando do deus Apolo, era através de uma profetisa que se assentava em transe sobre uma cadeira de 3 pés. Vocês notaram isto? Eis aqui esta profetisa chamada Jezabel, e ela está ensinando o povo, e seus ensinos estão seduzindo os servos de Deus e levando-os a cometerem fornicação. Falando da Igreja Católica. Falando da Igreja Católica. Ora, fornicação significa adoração aos ídolos. Este é o seu significado espiritual. Esta é uma união ilegal. A união de Acabe e a de Constantino foram ambas ilegais. Ambos cometeram fornicação espiritual. Todo fornicário acabará no lago de fogo. Deus o disse. Aí você volta aqui, em Hebreus capítulo 12, verso 16. Ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Irmãos, que Deus tenha misericórdia. Por isso a Bíblia diz em Romanos capítulo 9, Deus disse: aborreci a Esaú e amei a Jacó. Ora, o profeta disse isso. Agora veja bem,
O mensageiro volta nisso. Eles não tinham feito mal ou bem, mas Deus já tinha visto aquilo lá na frente, que ele venderia, que Esaú negociaria a bênção da primogenitura. Irmãos, o profeta fala que quando nós estamos dizendo que amamos a Deus e estamos apegados com o mundo, nós estamos cometendo fornicação. Estamos se relacionando com o mundo, praticando as obras do mundo. Na verdade, a pessoa está cometendo uma fornicação, uma imundície, dizendo que é a esposa de Cristo e andando segundo o mundo, praticando as coisas do mundo. Não tem amor pela palavra, negocia a palavra por qualquer coisa, por qualquer privilégio, por qualquer oferta que aparece na frente. Na verdade, quando se trata da palavra de Deus, não se negocia em momento algum, mas se mantém firme, amém, segurando aquilo que Deus te deu, lutando por aquilo como Jacó lutou. O Mobrana diz que Esaú, ele era até melhor do que Jacó, 2 vezes mais. Era bonzinho para o pai, tinha todas as características. Só tinha uma coisa que Deus detestou nele, que ele desprezou a bênção de Deus, que é a primogenitura. Oh, quantas pessoas boazinhas nós temos hoje, que alguns dizem, é até melhor ter muitos crentes, mas não crer na palavra de Deus, não tem eleição para receber a mensagem de Deus. Quando se trata da palavra, aquela pessoa quer distância, quer estar longe. Quando se fala do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não, já tenho a minha igreja, eu já tenho eu já tenho a minha religião, e despreza o chamamento divino. Mas Deus tem os seus, aqueles que dão a vida por isso, como Jacó. Veja bem, ele diz assim: e Jacó deu pão a Esaú e um guisado de lentilha, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Aí a Bíblia completa no verso 34, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Veja bem, isso depois não teve regresso, não teve como alcançar isso de novo. Veja aqui no capítulo 27 e no versículo 38, e disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou, mas não tinha mais bênção. Oh, irmão, isso é muito sério. Estamos diante de uma mensagem gloriosa, uma mensagem bendita, mas é uma mensagem muito séria, que não se pode brincar. Então,
aqui no capítulo 9 de Romanos, se você voltar aqui, você vai encontrar o profeta Paulo falando, referindo-se a essas duas passagens, onde ele diz que é Deus quem escolhe, é Deus quem chama, e faz esta referência, dizendo que Deus diz: amei a Jacó e aborreci a Esaú. E ambos não tinham feito bem ou mal, mas Deus já tinha visto que Esaú rejeitaria a bênção que Deus tinha lhe dado. Mas teve um Jacó que nasceu grudado no calcanhar de seu irmão, lutando por isso desde o ventre. Desde o ventre, ele veio clamando por isso. E na primeira oportunidade que ele teve, ele não deixou escapar. Deus foi misericordioso. Deus viu que estava no coração de Jacó. Ainda que Jacó quer dizer suplantador, enganador, mas acontece, meu irmão, que lá dentro do coração de Jacó tinha uma sede profunda por isso. E Deus pôde e podia e pôde e mudou Jacó de um enganador para um príncipe que luta com Deus. Irmão, não é essa a nossa condição? Às vezes, e quando nós estávamos mesmo no mundo denominacional, nós não tínhamos condição alguma, mas tínhamos um clamor dentro de nós, por algo verdadeiro. E Deus teve misericórdia de nós. Não é que Ele vai mudar, não. Ele já mudou a nossa situação. Devido à revelação da palavra, nos tirou desse mundo de engano religioso e nos separou, nos santificou pela sua palavra para ser um povo seu, especial, zeloso de boas obras, um povo zeloso com a palavra. Veja bem, a união de Acabe e de Constantino foram ambas ilegais. Ambos cometeram fornicação espiritual. Todo fornicário acabará no lago de fogo, Deus disse. Pois bem, o ensino da Igreja Católica, a igreja efêmea, uma mulher, nega a palavra de Deus. O que Esaú fez ali? Foi a primeira coisa. Tratou de renunciar à bênção de Deus da primogenitura. O que é literalmente, aqui, ele diz assim, nega a palavra de Deus. O Papa, que é literalmente Apolo na versão moderna, tem ensinado o povo a se ajuntarem aos ídolos. A Igreja Católica Romana tem se tornado agora uma falsa profetisa ao povo, porque ela tem subtraído do povo a palavra do Senhor e dado suas próprias ideias quanto ao que se constitui o perdão dos pecados, o que traz as bênçãos de Deus. Ela engana. Você peca, você comete isso, aquilo, vai lá, você tem que rezar 500 Ave Maria. Isso é um engano, isso não perdoa pecado. Ela não dá a versão correta do perdão. O perdão é esse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo
para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Mas ao invés disso, eles colocam lá um confessionário e a pessoa passou a noite na bagunça, na carnalidade. Hoje eu vou me confessar. Isso é uma fornicação, é uma mentira. E aí o que acontece? Dá as suas ideias, quando deveria dar a palavra e dizer, você tem que se separar dessas coisas para ser aceito por Deus. Mas não, eles dão as suas ideias. Você sabe que o perdão verdadeiro de Deus é que te traz as bênçãos? E isso só vem com o seu arrependimento e sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E não é através de um confessionário a um homem, mas através de um arrependimento genuíno, sendo batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, deixando este mundo de pecados, sendo sepultado no nome do Senhor Jesus Cristo, morrendo para o mundo, para viver para Deus. É isso mesmo, a palavra correta é essa. Morrer para os seus apetites, para os seus desejos, para as suas cobiças, para as suas vaidades, para os seus desejos desordenados, para viver para Deus, morrer para o mundo, ser sepultado no nome do Senhor Jesus Cristo, para que o sangue de Jesus te limpe, nos limpe de todo o pecado. Veja bem, diz aqui, que o sacerdote tem ido tão longe quanto possível ao declararem categoricamente que eles têm poder não somente sobre a vida, mas também na morte. Eles ensinam de si mesmo que existe um purgatório. É outra mentira de Satanás. Se você morrer perdido, você não sairá de lá, a não ser para o juízo do trono branco e ser condenado. Portanto, teu tempo de arrependimento é agora, diz a palavra. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É o que diz a palavra de Deus. Porém, encontrar isto na palavra, não existe tal coisa como purgatório. Não existe tal coisa como rezar uma missa para tirar a pessoa do tormento. Não teve quem tirou o rico lá quando ele estava no inferno. Não. Portanto, o tempo de tirar é agora, de sair é agora. Eles ensinam que orações e missas e dinheiro tirarão as pessoas do purgatório e as levarão para o céu. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso virá o juízo. Se você morrer em seus pecados, você partirá condenado daqui. Mas há um tempo que Deus está dando para se arrepender. Todo sistema que é baseado sobre o seu ensino é falso. Não está baseado sobre o seguro fundamento da revelação de Deus em sua palavra, mas está baseado sobre as areias movediças e submergidas de suas próprias mentiras diabólicas. Portanto, meu irmão e minha irmã, você não deve vender a bênção que Deus te deu aqui. A revelação da palavra. Enquanto muitos estão caminhando baseados numa mentira, você tem recebido a palavra de Deus. Amém. Não a negocie. Não negocie a tua fé. Se você é um filho de Deus, eleito de Deus,
predestinado por Deus. Você pode cambalear de todos os lados, pode ter as suas fraquezas, as suas debilidades, mas você não negociará a sua fé. Você não negociará a revelação que Deus te deu. Sim, Senhor, assim como Jó não negociou, ainda que Jó estava leproso, cheio de chagas, mas ele não negociou nenhuma vez com o diabo. Não tem negócio. Ele segurou a revelação que Deus tinha dado a ele, a ponto de ele dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei o pó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A fé do eleito é inegociável. O Espírito Santo, a bênção que Deus te deu, é inegociável. Não tem promessa humana que tira isso do seu coração. Deus te deu isso. Você não é um Esaú. Você pode ter suas falhas, como Jacó teve, mas você sabe que você está sujeito a uma mudança, a uma transformação num dia desse. Oh, que coisa! Não teve transformação para Esaú, não teve arrependimento para Esaú, mas teve para Jacó. Não teve mudança para Esaú, mas teve para Jacó. Oh, que coisa! Se pudéssemos pensar nisso um pouquinho. Por nenhuma vez Jacó negociou a promessa de Deus. Nenhuma vez. Em cada lugar que ele foi, ele levantou um altar, a ponto dele próprio fazer um voto com Deus. Se Deus me abençoar na minha jornada, eu entregarei o dízimo de tudo aquilo. Isso foi antes da lei, não foi na lei. Para aqueles que dizem que dízimo é coisa da lei, são outros que mentem também, porque o dízimo é antes da lei. Jacó entregou, Abraão entregou, amém. E eles existiram antes da lei. E aí está o povo eleito, crê nisto. O povo eleito sabe o que é isto. Mas o incrédulo não sabe. Você não vê uma vez Esaú fazendo voto a Deus. Você vê? Procura na Bíblia. Você não encontra. Mas o eleito se encontra ele edificando altar a Deus. Oh, onde ele ia dormir, como Jacó dormiu no meio do mato, na peregrinação dele. Mas ali ele colocou uma pedra. E ali ele teve um sonho, que viu a escada de Deus e os anjos subindo e descendo. E quando ele acordou, ele disse: este não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele estava no meio de um mato, num deserto, mas Deus estava ali. Oh, meu irmão e minha irmã, é esse o significado da bênção de Deus. Não importa onde você esteja, Deus está aí. Ele tem um pacto com você, e você tem um pacto com Ele, e Ele cuida de você. Oh, que coisa! Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que Deus te sustente. Você é um eleito de Deus, Deus te ama. Ele disse: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Mas Jacó é isso, é que não importa, Deus amou. É isso, Deus nos amou antes da fundação do mundo. E é por isso que você pode crer nesta mensagem profética. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, Deus te ajude, no nome de Jesus Cristo. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos falar com Deus um pouquinho. Vamos ter um tempo com nosso Senhor Jesus Cristo, de oração, de dedicação, de consagração. Aleluia! Graças a Deus, graças a Deus.